Por que o dinheiro não fica comigo? A constelação familiar vai te explicar. Você sente que o dinheiro entra, mas escapa? Que não importa o quanto você estude ou se esforce, o dinheiro sempre vai embora muito rápido. Nesse vídeo eu quero te mostrar como a constelação familiar pode te ajudar a superar esse padrão de repetição na sua vida financeira. O primeiro ponto que eu preciso te falar aqui é que na constelação familiar, nessa abordagem sistêmica, onde tudo está conectado, dentro da família, dentro da empresa, dentro da escola, todos os sistemas, eles estão conectados, né? As pessoas que fazem parte desse sistema estão todas conectadas. Não há uma separação do tipo, meu chefe tá lá e eu tô aqui, meu pai tá lá, minha mãe tá lá do outro lado do mundo e eu tô aqui. Não há essa separação. A gente olha para esse sistema como uma conexão energética, independente da localização física. Então, nessa perspectiva, o dinheiro ele não está ligado ao esforço e nem à quantidade de trabalho. O dinheiro ele vai estar ligado aos vínculos que nós temos com a nossa família, principalmente com o pai, com a mãe e com os ancestrais, onde alguns deles, ou muitos deles, tiveram histórias de perdas, de frustrações, de sacrifícios e de escassez. Muitas vezes a gente reproduz a mesma dor, ou seja, nós entramos na mesma frequência vibratória daquela dor dos nossos pais ou dos nossos ancestrais, apenas para não irmos além dessa frequência e não deixarmos de pertencer à família. Por exemplo, se a frequência da minha família está aqui, o que eu vou fazer inconscientemente? Eu vou vibrar da mesma forma, porque se eu começo a vibrar mais alto do que a minha família, eu paro de pertencer. Então, se nessa frequência aqui, eu vou brincar com vocês um número aleatório, tá? Imagina que a escassez de dinheiro da sua família vibra em 50 Hz. E aí, o que você faz inconscientemente? Você vibra também 50 Hz para que você possa ter uma vida financeira semelhante à dos seus pais e ancestrais. Porque se você vibrar em 100 Hz, você não vai mais ter esse problema aqui, porque esse problema vai sumir da sua vida. O que a gente chama de lealdade inconsciente. Então eu sou leal à dor, eu sou leal ao problema, eu sou leal à frequência da minha família apenas para não correr o risco de deixar de pertencer. O pertencimento é uma busca emocional do ser humano. Você já percebeu que desde quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma busca inconsciente pelo pertencimento? Ninguém queria ficar sem grupo, ninguém queria ser a pessoa excluída da escola, ninguém queria na adolescência não ter um grupo para dizer que era esse é o meu grupo. Então, o tempo todo, até hoje na fase adulta, nós estamos buscando os nossos grupos e a família é esse primeiro grande grupo. Ninguém quer sair desse grupo, ainda que isso nos cause dor. Então veja alguns exemplos de lealdade inconsciente à escassez financeira da família. Pessoas que não prosperam porque sentem culpa inconsciente de ter mais dinheiro do que os pais. Filhos que dizem inconscientemente, se meu pai ou minha mãe foram falidos, quem sou eu para ter sucesso? Empreendedores que ganham muito, mas rapidamente perdem tudo por lealdade às perdas dos seus ancestrais. E a raiz nunca está no dinheiro, e sim nas histórias que ainda não foram vistas. Lembrando que esse campo sistêmico familiar, ele é uma inteligência coletiva, ou seja, ele guarda tudo o que aconteceu na história da sua família, mas ele não guarda as histórias em si, e sim, ele guarda as informações, por exemplo, dos sentimentos que a sua família teve, dos pensamentos que a sua família teve. Então, por exemplo, se os meus bisavós perderam tudo numa guerra,
esse sentimento da perda, ele vai estar presente. E quando a minha frequência se aproxima de uma frequência vibratória de perda, eu capto a história dos meus bisavós, e mesmo que eu ganhe muito dinheiro, que eu faça muito dinheiro empreendendo, por exemplo, eu preciso perder esse dinheiro, porque eu captei o sentimento de perda. Veja, o campo coletivo familiar, a gente poderia chamá-lo também de um campo de sentimentos. Eu capto os sentimentos que estão presentes ali. Por que muitas mulheres não conseguem se relacionar? Porque elas estão captando o sentimento de luta contra os homens, que é um sentimento ancestral. Elas estão captando o sentimento de que relacionamento tira a liberdade delas. Elas estão captando o sentimento de que quando elas estão com um homem, elas não podem ser elas mesmas. Então elas estão captando sentimentos desse campo sistêmico que foram criados pela ancestralidade, ou seja, não são sentimentos nossos. O que você vai fazer numa constelação familiar é devolver ao remetente aquilo que é do remetente. Você vai devolver o que não é seu, porque esses sentimentos que estão criando bloqueios na sua vida, eles não são seus. Agora eu vou te trazer rapidamente um exercício, então fica até o final desse vídeo, tá? Porque esse exercício é o principal ponto do nosso vídeo. Existem 3 leis sistêmicas. Se você já assistiu algum vídeo anterior meu, talvez você já saiba quais são essas leis: lei do pertencimento, lei da ordem e lei do equilíbrio. O dinheiro, ele vai estar associado a essas 3 leis. Então eu vou te trazer como que o desrespeito a qualquer uma dessas leis pode travar a sua vida financeira, começando pelo pertencimento. Você excluiu alguém da sua vida que perdeu tudo? Por exemplo, um ancestral ou até um ex-parceiro que perdeu muito dinheiro? Você excluiu alguma outra pessoa da sua vida? Um irmão de fora do casamento dos seus pais? Um enteado? Primeira esposa do seu marido? Observe se vem à tona na sua mente alguma pessoa, algumas pessoas que talvez sem querer você acabou excluindo. Essa é a primeira parte do exercício. Segunda parte, vamos olhar para a lei da ordem. Você se sente maior do que os seus pais e tenta salvá-los? Inclusive financeiramente? Você é aquela pessoa que diz que quando tiver muito dinheiro, você quer dar tudo para sua mãe, quer dar tudo para o seu pai? Isso pode inverter a ordem natural da vida e fazer com que você se sinta maior do que os seus pais, interrompendo o fluxo natural do dinheiro, onde os nossos pais nos dão a vida e nós, filhos pequenos, pois viemos depois deles, recebemos a vida. Bert Hellinger falava que o dinheiro é o leite materno da vida. Então o filho recebe o leite materno da mãe e não o contrário. Então, a partir do momento que você encontra o seu lugar dentro da família e se posiciona com uma postura, com uma energia, com uma informação de apenas filho ou filha, respeitando os seus pais, colocando-os no lugar deles, você vê que entra novamente no fluxo natural da vida e, consequentemente, no fluxo do dinheiro. Vamos para a terceira lei sistêmica, lei do equilíbrio. Você é aquela pessoa que entrega demais e recebe pouco? E se pudesse, faria o seu trabalho de graça, não cobraria nada por isso. Ou então você recebe muito das pessoas e entrega muito pouquinho? Esse desequilíbrio nas trocas também gera um desequilíbrio na vida financeira. Quando essas 3 leis sistêmicas, ou algumas delas, são desrespeitadas, o dinheiro trava, a vida trava. Agora respira profundamente, fecha seus olhos só um minutinho. Se pergunte com toda a sinceridade do mundo: de quem eu estou carregando a escassez? A quem eu estou sendo fiel ao permanecer na falta? Eu me sinto em paz ao imaginar a minha vida com muito dinheiro? Se houver culpa, vergonha ou medo, isso mostra um emaranhamento que precisa ser curado. Assim como eu falei que, segundo Bert Hellinger, o dinheiro é o leite materno da vida, o dinheiro também pode ser considerado o amor em movimento.
Quando você se liberta dos pesos que não são seus, a vida volta a fluir com muito mais movimento, com muito mais fluidez, com muito mais leveza. Quando você se liberta dessas lealdades invisíveis, a sua vida volta a fluir com muito mais dignidade, honra e gratidão. Veja que na constelação familiar é tudo sobre restabelecer o fluxo natural da vida. O dinheiro não precisa ser suado e sofrido, como a gente aprendeu lá no passado. Ele pode vir com uma conexão com propósito, com paz, com serenidade, com verdade. E se você sente que está pronta para transformar a sua realidade, não só a vida financeira, mas os relacionamentos, sua conexão com a sua missão de alma, conexão com uma carreira de sucesso, conectada com a sua alma, venha fazer parte da turma 5 de Constelação Familiar, que vai começar agora no dia 11 de abril. São 18 encontros online, totalizando 9 meses de formação. É uma formação muito segura, muito ética, comprometida com a essência da constelação familiar e também comprometida com as atualizações que são necessárias em qualquer ferramenta terapêutica. A constelação transformou minha vida, continua transformando, transformou a vida das alunas das 4 turmas anteriores e agora esse convite aqui é para você. Se você tiver interesse de receber um material informativo com tudo sobre a turma 5 de Constelação Familiar, comenta aqui, pede esse material que eu vou encaminhar ele para você. Muita gratidão e até o próximo vídeo.